Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, do Conhecido por Trás, e hoje estou aqui para vos explicar por que razão é que o artigo 11 e o artigo 13 estão em vias de, entre aspas, morrer, mas que isto não significa o fim da batalha, ou o fim da guerra, aliás, porque mais cedo ou mais tarde acabarão por voltar, até porque os políticos parecem estar a evitar o artigo 13 e o 11, mas por ideais errados, especialmente os portugueses. Em primeiro lugar, eu gostava de vos falar que, por exemplo, é bom ver que a Peopleware está a divulgar a Julia Reed, aquela eurodeputada do Partido Pirata que eu comecei a divulgar no início disto tudo, nos meus vídeos, quando parecia que ninguém a conhecia, e parece ter cada vez mais likes na sua página e nos seus tweets. Pergunto-me se terei chegado a alguma pessoa que a tenha ajudado a chegar aos nossos mídia. Se sim, é prova de que um vídeo não tem a ter milhões de visualizações para ter algum efeito. Bastante chega às pessoas certas. E se foi o caso, eu gostava de deixar um obrigado às pessoas certas que possam ter visto algum vídeo meu e que possam ter feito esta europetada ser mais conhecida. Porque é tal coisa. Um vídeo não precisa ter milhões de views para chegar à pessoa certa. Basta chegar à pessoa certa e pode ter um efeito positivo na nossa sociedade. Por isso, eu posso ter vídeos só de 20 ou 30 visualizações, mas desde que chegue à pessoa certa, para mim fico contente. Agora, este artigo estão a dizer que o artigo 13 e o 11 estão em vias de não serem aprovados na União Europeia, não é? Eu vou deixar estes links na descrição para vocês verem com mais atenção, mas começando por este link, que eu vou dar vários, podem ver que eles falam aqui da Julia Reed e pronto, e a União Europeia poderá ter de reescrever estes pontos, etc, etc. Já irei falar sobre isto no resto do vídeo. Não liga aos meus gatos, estão aqui deitados em cima de mim e a discutir um com o outro. Agora vou-vos mostrar algumas notícias que revelam que afinal os nossos eurodeputados não estão a ser contra o artigo 13 devido aos motivos certos, ou seja, para eles as coisas não estão a ser repressivas o suficiente, ou seja, para contratar com os eurodeputados de outros países que estão nitidamente contra e alguns deles bem informados, os nossos parece que estão a querer ser mais papistas que o Papa, ou seja, não se apercebem do perigo da situação e ainda queriam que fosse pior. Vamos começar aqui por ver. É, pelo menos a Google, o YouTube, o Facebook, entre outros, estão a começar a respirar melhor porque estão a ver que afinal os eurodeputados estão a ganhar algum juízo. Estão já a começar a ter dúvidas em relação ao artigo 11 e o artigo 13. Está aqui a dizer que no total já foram 11 países, entre os quais a Alemanha. A Alemanha é extremamente importante, a Alemanha. A Itália e a Holanda, que se opuseram à proposta que partiu da presidência romena do governo, do Conselho. Criticavam sobretudo que o artigo 13, mas também o 11º, não garantia a proteção dos direitos dos utilizadores de internet. Que é aquilo que eu tenho explicado nos outros vídeos, que isto vai ajudar os grandes, mas não vai proteger minimamente os pequenos que nunca foram protegidos e agora ainda menos seriam. E isto é bom. Aqui está a dizer, fonte envolvida no processo, disse observador, que Portugal tomou uma posição contra a proposta da presidência romana porque criava tantas mitigações às responsabilidades das plataformas digitais que acabava por deixar tudo mais ou menos como estava. Ou seja, por aqui vemos que os eurodeputados portugueses estão a querer ser mais chapistas que o Papa. Por isso, simplesmente estão contra o artigo 13 porque não é agressivo o suficiente. Ou seja, queriam que fosse ainda pior e acham que isto não é suficiente e vai deixar as coisas mais ou menos como estão. Ou seja, vejam bem, epá, é uma borrada, não é? Como é que esta gente não se apercebe que está junto a um penhasco? Isto é como se eles estivessem junto a um penhasco de 500 metros de altura e dissessem: não, eu não vou dar um passo em frente porque isto só tem 500 metros. Eu só dou um passo em frente se isto tiver tipo 10 km de altura, só aí que eu salto. Porque isto é uma estupidez, isto é suicídio. Isto é um ato suicida. Como é que esta gente está nos comandos do nosso país lá fora? Ou seja, está a representar o nosso país. Como é que é possível que estas pessoas tenham chegado a eurodeputados? Epá, eu fico parvo. O que vale é que nem todos são contra isto. Recordo que o Bloco de Esquerda, o CDU e o Francisco Assis do PS são contra. E vamos já ver se outros vão ser no futuro. Os outros, a meu ver, peço desculpa, mas não estão lá a fazer nada no meu ponto de vista. De resto, podemos ver aqui pela notícia, podem ver aqui no meu vídeo e eu coloco os links mais abaixo. Estou aqui a falar, claro, dos youtubers portugueses, o primeiro foi o Ant, e blá blá blá. Só falo dos youtubers grandes, mas também é normal que só vejam os grandes, não é? Eles não vão ver milhares de youtubers pequenos. Eu sou youtuber pequeno, ninguém tem de me ver, não é? Mas a questão é, bastam eles a dar ênfase, tipo, aos grandes, aos Ants, e pronto, que é para as pessoas acabarem, e ainda por cima o indo. Ou seja, para as pessoas irem ver que os youtubers grandes é aquela coisa, querem associar os youtubers a pessoas que fazem vídeos para crianças e
querem descredibilizá-los. O que falam é que falam da bomba da fofinha, que por acaso não só faz vídeos para adultos, parece mal dizer isto, não é vídeos para adultos, é triple X, ok? Pronto, faz vídeos para pessoas adultas, não é para crianças, e por acaso soube falar bem e soube colocar as suas dúvidas, e até por essa razão que eu, que não tive tempo para fazer um vídeo sobre o artigo 13 e não tinha mais paciência naquele momento, não fiz o vídeo de resumo, acabei por pôr o vídeo dela na minha lista que, pronto, assim serve mais ou menos de pequeno resumo a tudo o que eu tinha falado. Uh, Pelo menos referir um Bulma na Fofinha que dos youtubers grandes parece ser pronto, aquela que é mais adulta, pronto, que é a pessoa que parece ter um bocadinho mais de juízo no meio disto tudo. De resto, enfim, não sei porque é que não dão ênfase aos youtubers mais pequenos para ter informações mais corretas, opiniões mais diferentes, mais sérias. Agora, a Comissão Europeia voltou a frisar que a proposta pretende proteger os direitos autorais. Epá, enfim, nem vale a pena falar sobre isto, não é? Uh, Isto aqui são pequenos resumos do artigo 11 e do artigo 13. Vocês podem rever isto depois na descrição. Depois lá vão falar outra vez do youtuber Want. Epá, não tem nada contra o Want, claro. Faça o seu trabalho e faz bem. Só que faz bem, quer dizer, em termos de vídeos dele, porque em termos de artigo 13, claro que ele não fez nada de especial, mas ainda bem que alertou as pessoas, pronto. O problema é que a maioria do público dele é jovem e nem sequer tem poder de voto. Mas agora a questão é, eu referi que os proprietários podem usar o Content ID, etc. Eu já expliquei isto nos outros vídeos, não vou a estar aqui a referir isto. Agora estão os meus gatos a discutir. O que dizem as plataformas, o que diz a Comissão Europeia. Pronto, está aqui a dizer que até não só o Google, o YouTube, o Wikipedia, blá blá blá, é tudo contra. Estão a falar que em breve o Google News e o Google Images pode sair. Eu já irei falar sobre isso, pode sair da Europa. Mas vamos lá. Ou seja, no fim de contas, acabamos por ver que os nossos políticos continuam na perfeita ignorância. Ou seja, por e simplesmente parecem estar contra o artigo 13 por razões completamente absurdas. Ou seja, porque acham que devia ser mais agressivo do que aquilo que realmente é. É uma estupidez. Pronto. É triste vivemos num país. Eu adoro Portugal, mas é triste vivemos num país onde os nossos eurodeputados, alguns, não são todos, têm atitudes destas e pronto, o que é que se há de fazer? Como é que esta gente chega a eurodeputado? É uma coisa que faz uma impressão incrível. Aqui temos mais uma notícia a falar sobre o artigo 13 e voltam a referir. Em primeiro lugar, foram cancelados. Esqueci de dizer uma coisa que é muito importante. Cuidado que isto pode ser também. Isto pode ficar, se não for resolvido antes da primavera, por causa das eleições europeias, pode ficar pendente para o fim do ano. Depois vamos a eleições europeias e se os mesmos deputados forem para o poder, depois isto volta ao a debate e eles vão lá ficar não sei quantos anos e aí não podemos evitar que o artigo 13 seja aprovado. Por isso, cabe a nós, nas eleições europeias, tirar de lá os eurodeputados que forem incompetentes e que, pelos vistos, continuam a ser incompetentes ao achar que o artigo 13 ainda não é suficientemente agressivo e temos de votar naqueles que foram contra o artigo 13. Volto a referir isto e já refiro daqui a um bocadinho como é que vocês podem fazer isto e contactar eurodeputados, etc. Agora, aqui está a falar que foram canceladas as negociações quanto ao texto do artigo 13 e, infelizmente, estão também já aqui a falar da eurodeputada Júlia Brida, uma eurodeputada que no início ninguém falava dela. Eu, pelo que sei, fui o primeiro a falar dela. Felizmente, não sei se houve alguém que viu algum eu a falar sobre ela, mas ainda bem que ela está a ser falada porque cá em Portugal é a Marisa Matias, mas lá fora temos outras eurodeputadas importantíssimas que falam sobre isto, especialmente a Júlia Brida, deve ser a grande defensora da petição Save Your Internet, entre outras coisas. Está aqui a falar que as negociações foram canceladas esta sexta-feira, etc, etc, e falam que Portugal votou contra, mas é importante referir, tal como eu falei, que Portugal votou contra porque ainda queria pior, ou seja, faz lembrar os tempos da Troika, em que o pessoal queria ser mais troiquista que a Troika, ok? E é importante referir aqui que Portugal votou contra por não concordar com o texto, mas porque achou que o texto não era demasiado agressivo. Porque foi essa a ideia que transpareceu. Ou seja, queriam pior ainda. São completamente suicidas. Está aqui. Porque a proposta da presidência romena criava tantas mitigações às responsabilidades das plataformas que acabava por deixar tudo mais ou menos como estava. Ou seja,
Eles nem se apercebem que aquilo que estava já ia destruir completamente a internet e ainda cometem a imbecilidade de dizer que ia deixar tudo como estava. Aquilo ia arruinar a internet. Eles dizem que ia deixar tudo como estava e ainda queriam mais. Como é que esta gente está como eurodeputado? Como é que isto é possível? Expliquem-me como é que é possível que estas pessoas tenham ido para eurodeputados, pá. Pá, é de doidos. Isto é de doidos. Isto só pode ser um pesadelo. Isto não pode ser vida real, eu não entendo isto. E pronto, continuando, muitos criticaram por condicionar a liberdade de expressão na internet. E é verdade. Uh, Agora, eu vou referir, como já referi nos vídeos, que o Voss chegou mesmo a remover certas cláusulas para a proteção de empresas pequenas que antes, em julho, não tinha passado sem as cláusulas, pôs as cláusulas, já passou, tipo, passou esse tempo e agora voltou a tirá-las, ou seja, aqui está o caos completo, ele está a tentar buscar votos à extrema-direita e partidos anti-europeístas, os partidos anti-Europa querem obviamente que o artigo 3 seja aprovado para os países que querem sair da União Europeia, porque isto é um tiro nos pés da União Europeia. Os eurodeputados é que não se apercebem disso. Senão iriam ter medo de perder os seus taxas. Epá, isto epá, é um caos completo e não sei como é que os eurodeputados não se apercebem disto. Agora, uh, vejam bem que na altura chegou a ser aprovado com 438 votos a favor e 226 contra. Vejam bem o que é que aconteceu naquela altura. Isto aqui vale a pena vocês verificarem. E depois lá vem os das discográficas dizer que isto não corrige o value gap, a falha de lucros que acentua os direitos de autor, afirmam que o site partilha de conteúdos com o YouTube. Agora, relembro uma coisa, o YouTube partilhou 1.3 mil milhões, ou seja, partilhou 1.300 milhões de euros com os detentores dos direitos de autor das discográficas, ou seja, deu mais de metade do seu lucro às discográficas, 1.300 milhões de euros, eles ainda querem mais. E no meio disto tudo, em vídeos, como eu expliquei na minha videolist, em que roubam mesmo as pessoas que nem sequer querem lá pôr músicas, só porque aparece uma coisinha nada sem querer numa rua, eles retiram direitos a essas pessoas e eles ainda querem mais. Isto é de doidos. Como é que a União Europeia pensou alguma vez em defender esta gente? E esquecer o povo que representa. E estes ainda por cima dizem que estão numa situação pior. Epá, isto é só cada um puxa a brasa à sua sardinha. Depois a Sofia Cobares Alves, que eu já respondi, fiz um vídeo também, que ela certeza que não viu, mas eu fiz um vídeo dedicado a ela. No Agonia, epá, depois o problema é que os nossos youtubers grandes também não percebem nada sobre o assunto e são eles que têm a voz, isto também é um bocado chato, mas agora o tempo começa a chegar. Pronto, isto aqui é uma notícia que vocês poderão ver e acho que não há aqui nada de especial. Podem ver depois. Isto aqui é importante, contudo, à frente da D3, Defesa dos Direitos Digitais Portugueses, etc. O jurista tal é revelador que há imensas questões que estão por responder. Ok? E isto é verdade. Vamos passar agora para uma notícia. Mas antes de mudar de notícia, quero, já que falei há bocado em competência, quero-vos mostrar isto. O responsável do governo afirmou que a diretiva não foi inventada por portugueses e referiu que as apoquentas, como se tivesse sido representado por portugueses, fosse mudar alguma coisa, não é? Pelos vistos, e fez isso é pior ainda. Que as apoquentações relativamente às normas não têm fundamentação. Epá, isto é de uma irresponsabilidade e de uma ignorância total. Não é? Vejam bem como é que, epá, como é que esta gente está com cargos de poder? Pá, é incrível. Segundo o próprio, qualquer legislação final não vai prejudicar o funcionamento da internet. Ah, desculpem-me. Por a diretiva, a partir do pressuposto que os detentores de conteúdos a avisar não querem que tal. Opá, por amor de Deus. Não leiam isto. Isto é lixo. Não leiam isto. Este comentário, não leiam. Aquilo é lixo. Daqui só vale a pena nós termos a noção desta notícia. O importante é isto. O adiamento desta reunião não significa que a diretiva não vá avançar, mas sim que as discussões vão continuar. Ou seja, a luta não está ainda ganha, por isso tenham cuidado, continuem a falar com os eurodeputados, se possível mandar e-mails, o que vocês quiserem. Continuando, Google News está em risco de sair da Europa com a nova diretiva de direitos de autor. Ou seja, isto é apenas o começo. Não será só a Google, como muitos outros. A Google News é gratuita na Europa. Podemos ficar sem um importante agregador e há pessoas que dizem que isto eles também só ganham com isso, etc. Mas quem disser isso é uma pessoa que diga isso é literalmente burra, por uma razão muito simples. Aliás, há muitas razões. O Google News faz muita falta na Europa. Sei eu, os pequenos
grupos de mídia vão perder, a Google só vai fazer acordos com meia dúzia de jornais grandes e tudo o resto irá afundar. E os sites vão abaixo, porque muitos sites usam agregadores da Google News para espalhar notícias que levam visitas aos sites das notícias, ou seja, os próprios sites de notícias vão perder visitas também, até os grandes. Ou seja, isto é completamente catastrófico. E se algum imbecil, eu repito, se algum imbecil vier a dizer que a Google News sair da Europa não é mau, opa, essa pessoa não deveria estar solta. Pronto. Porque essa pessoa não deverá estar certamente nem põe na posse das suas faculdades mentais, se alguém disser isso. Agora, isto é muito importante. Né? Caso os legisladores não sejam capazes de chegar a um consenso até à primavera, quando o Parlamento Europeu tiver eleições, o processo será adiado até ao final deste ano. Isto é grave, porque nós só temos as eleições europeias para tirar de lá os eurodeputados que portaram mal e que se revelaram incompetentes. Depois disto, eles voltam para lá e podem aprovar o artigo 13. Tenham muito cuidado com isto. Se o artigo 13 não avançar agora, temos de tirar de lá na mesma os eurodeputados que votaram no artigo 13, nomeadamente os do PST, a maioria do PS, os do CDS certamente. Opa, temos de tirar lá essa gente, não podem continuar ali. Continuando, a União Europeia, não vou falar aqui da Google, mas o importante é referir que a União Europeia ainda pode concordar com as novas regras nos próximos meses, o que é assustador, por isso as coisas não acabaram ainda. O Conselho precisa mais tempo a refletir, blá blá blá. A Google já explicou que não ganha dinheiro com isto diretamente. Claro que em termos de contabilidade analítica, eles poderão, em contabilidade analítica, digamos que um café pode ter uma loja lá dentro que vende jornais. Os jornais não dão lucro, até podem dar prejuízo. Mas se o café é tirado lá à loja dos jornais, as pessoas deixam de ir lá beber café porque iam lá beber café se calhar iriam um jornal, ou seja, tirar uma coisa que dá prejuízo até pode vir a dar mais prejuízo, ou seja, às vezes há coisas que não dão lucro e compensam. A Google News não dá lucro, mas pode compensar a ter, mas mesmo assim, isto não impede que a Google News não venha a tirar que a Google não venha a tirar a Google News da Europa, ok? E prejudicar muito toda a internet. Agora, nota-se aqui que isto é muito importante. Os meios de comunicação pequenos podem notar o impacto destas regras, porque é tal coisa que eu falava, os motores de busca terão de escolher as publicações com quem tenha acordos comerciais, ou seja, meia dúzia de jornais e tudo o resto irá à vida. Por isso, isto é muito importante referir. Agora, eu aqui quero-vos falar que, por exemplo, o Facebook, por exemplo, iria ser afetado, mas o Facebook sabe que iria sair vencedor disto tudo. Ou seja, seria menos afetado. Porquê? Porque o Facebook tem uma luta grande com o YouTube, tanto que os vídeos no YouTube são dificilmente partilhados pelo Facebook, os thumbnails são afetados, ou seja, o Facebook tenta tramar o YouTube. E para eles até era bom que o YouTube saísse da Europa. Mas mesmo assim, apesar do Facebook ser contra isto, que acho que é uma maluqueira, o Facebook ao mesmo tempo já esteve a falar com a Audible Magic, aquela empresa que andou a convencer a União Europeia de que isto seria tudo uma coisa boa, e para implementar métodos de controle de filtros, etc., filtros de uploads, e por isso o Facebook, se o YouTube saísse da Europa, o Facebook até ficava contente. Mas por outro lado, a coisa é tão grave que o Facebook também iria sair prejudicado. Ou seja, no meio disto tudo, eu já nem sei se o Facebook ia ganhar ou não com isto. Mas o Facebook anda a fazer disparados no meio disto tudo. Por um lado é contra, mas por outro anda-se a preparar e sabe que se o YouTube sair da Europa, entre outras, ele vai sair vencedor no meio disto tudo. Porque é a tal coisa que eu falei. Vamos deixar de ter diversidade. Vamos deixar de ter muitos para passar a ter um ou dois. Jornais, vamos deixar de ter muitos locais onde partilhar vídeos para passar a ter só um. Pá, vai ser complicado. No fundo, continuamos com um grande risco de o artigo 11 e 13 serem publicados. E se não for agora, no final do ano, com o adiamento das eleições europeias, por isso continua a ser importante remover todos os ignorantes que continuem a achar que deveríamos ainda mais hoje no artigo 11 e 13 do poder, tirar-lhes os cargos, tirar-lhes os estágios. Depois relembro que não deveria haver espaço para incompetência aos comandos do país, onde quer que seja, nem para nos deixar mal vistos na União Europeia. Pois eu lembro-me muito bem da entrevista dada pelo Marinho Pinto ao Ruben Branco e duvido muito que uma pessoa que fala tais coisas tenha mudado de opinião. Marinho Pinto estava a dizer, "Então, mas onde é que está escrito no artigo 13 que nós somos contra a Google e blá 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 e que vamos atacar o cidadão?" Epá, isso é fogo. É o tipo de afirmações que eu perguntei logo, o que é esta pessoa está a fazer no Parlamento Europeu? Mas quem são os imbecis que puseram esta pessoa ali? Foi o que eu pensei nessa altura. Tipo, fico chocado ao ver este tipo de coisas.
Agora, pensem duas vezes antes de votar naquela pessoa novamente. Por favor, né? Por favor. Ah, agora, é importante referir que a Julie Reeder, estou agora aqui a mostrar, acabou de informar que a Catarina Barley, a atual Ministra Federal de Justiça e Defesa do Consumidor no governo alemão e ao comando do relacionado com copyrights, e se for contra o artigo 13, ela poderá ser um grande game changer e poderá ajudar a dar cabo do artigo 13 de vez. Vamos já ver. Falta ver se a Alemanha vai votar ou não pelo artigo 13, que a Alemanha é muito importante e tem muito peso sobre isto. Por isso, eu digo-vos uma coisa: nesta altura é mais importante do que nunca enviar e-mails aos eurodeputados e, já agora, aqui está o perfil da Julie Reeder. Recomendo vivamente que o consultem. Ela é a pessoa neste momento que mais nos informa sobre o que se está a passar, dá-nos os originais dos triunfos, etc. Informem-se com ela constantemente. Tudo o que ela partilha é importante. Eu não vou estar aqui a falar tudo o que ela está a partilhar. Isto aqui é o que ela diz aqui, etc. Ou seja, não, isto aqui está a dizer que são 4 milhões de votantes e que estão a tentar chegar aos 4,9 milhões. Pronto, não importa. Isto é alemão. Podem trazer para inglês se quiserem. Mas a questão é, ela é muito importante. Vejam o que ela partilha. Ela é uma boa fonte de notícias. Sigam-na. Ok? E, e agora, vou-vos mostrar aqui a minha playlist sobre vídeos do artigo 13. Eu tenho aqui um vídeo, aqui alguns, em que eu explico como é que evitamos que eurodeputados incompetentes aprovem leis destas. E a maneira é muito simples. Neste vídeo eu explico quem são os eurodeputados que aprovaram o artigo 13 desde sempre e como é que vocês podem contactá-los, que meios é que devem usar para os contactar, para lhes mandar mails, quais são os e-mails deles. Eu explico tudo neste vídeo que aqui está, ok? Aqui podem ver quais são os e-mails deles, como é que podem falar com eles e relembrar sempre que vamos votar nas eleições europeias e podem e devem mandar abaixo todos os eurodeputados que aprovaram o artigo 13. Mesmo aqueles que aprovaram antes e que agora possam dizer que estão na dúvida, relembro não só que podem estar na dúvida, mas se voltarem para lá, podem voltar a aprová-los. Ou seja, já deram mostras de incompetência, certos eurodeputados já deram mostras de incompetência, e se deram mostras de incompetência, poderão fazer a geneira da grossa mais tarde. Ou podem pura e simplesmente estar a fingir que agora estão contra, para ter outra vez o cargo e voltarem depois ao poder e voltarem, depois de ter o tacho durante mais uns 5 anos ou etc., voltarem a fazer borrada da grossa. Por isso, cuidado. E eu não costumo votar no CDU e pronto. Eu neste momento sou capaz de votar no CDU ou Bloco de Esquerda só para dar mais poder aos que são contra o artigo 13 e retirar os outros de lá. Nas eleições europeias, eu não estou a falar das outras. Mesmo que vocês votem nas outras, em termos de municipal, de legislativas, etc., nas europeias, vocês estão a eleger só eurodeputados, não tenham problemas em ser contra esta gente que aprovou o artigo 13. Epá, eu vou votar ou no BE ou no CDU, etc., só para tirar lá as pessoas que fizeram borrada. E é isso que vocês devem fazer. Neste momento, mandar e-mails aos eurodeputados que eu explico neste vídeo como é, e quais são, e nas eleições europeias não faltem e votem ou no BE ou no CDU, porque são aqueles que foram contra o artigo 13. Tirando o Francisco Assis do PS, também foi contra. Só que é assim, vocês não podem estar a votar no PS em geral, ou seja, pronto, mas eu vou votar nos partidos pequenos. Por isso eu digo, está agora, na altura, mais do que nunca, enviar e-mails aos eurodeputados, castigá-los na mesma nas eleições europeias para não voltarmos a ter pessoas irresponsáveis naqueles cargos de poder, após termos a certeza das reais razões que os levaram a ser contra. Porque pode ser que alguns até mudem de ideias, mas eu duvido muito. Por isso, epá, esqueçam nas europeias o PST, o CDS, o PS, porque esse pessoal andou a votar no artigo 13. E pelos vistos continuam a querer que as coisas sejam ainda piores, ou seja, são completamente incompetentes. Eu nunca me canso de dizer incompetentes. São, epá, a meu ver, não deviam representar o país. Porque as borradas que fizeram não têm lugar. Não têm lugar, pá, não deviam acontecer este tipo de coisas. E ainda por cima acharem que o artigo 13 não é repressivo o suficiente. Pá, por amor de Deus. São eurodeputados suicidas que andam já a dar tiros nos pés da União Europeia e dos próprios taxos que estão a ter. Só lhes falta, de um momento para o outro, são capazes de sem querer virar a arma para cima e não ter na cabeça e pronto. E acabam com a União Europeia.
esta gente não devia estar lá e devem ser removidos por nós dos seus cargos para não nos colocar mais em risco. Mas relembro, e volto a relembrar, continua a ser um grave perigo para todos nós se estes eurodeputados permanecerem nos seus cargos, especialmente se continuarem a demonstrar incompetência. Pois relembro que há mais do que informação suficiente sobre o assunto na internet, e se algum deles continuar a defender o artigo 11 e o artigo 13, sabendo o que se passa, não estarão aptos a exercer os seus cargos, e se não souberem ainda o que de raio estão a fazer, então ainda menos estarão, pois é sua obrigação saber o que fazem e estarem bem informados em nome da defesa dos interesses dos cidadãos do país que representam lá fora. Esta gente ou se informa do que é que anda a fazer, ou então sai dali, ok? Porque eles das duas uma, ou querem mesmo destruir a União Europeia, o que eu acho estranho, porque é aqui onde estás para eles, recebem salário, etc., bastante alto e regalias. Era estranho destruir a União Europeia, por isso só me leva a crer que só pode ser mera incompetência e nem sequer se darem ao trabalho de se informar da realidade. Não sei o que eles estão aí a fazer, mas isto só pode ser por incompetência, não dou outra razão. Agora, lembrem-se que ao contactar esses eurodeputados por e-mail, como eu explico naquele vídeo aqui, é que é uma playlist que eu tenho muitos vídeos, até explico como é que funciona o Content ID do YouTube, explico muita coisa aqui, quais são, o que é que tem de mudar para o YouTube no sítio da Europa, expliquei tudo isto aqui. E até as borradas que disseram na DVI, etc. Mas neste vídeo, como evitar, onde eu explico como é que mandam mails, etc. Lembrem-se que ao mandar mails, vocês devem revelar que estão bem informados sobre tudo isto e referir ao deputadas como a de Julia Urida e dizer, olha, desculpem lá, mas há pessoas que sabem mais do que vocês, como a eurodeputada de Julia Urida, ela pode explicar-vos isso. Epá, não tenham problema de chamar de estúpidos desta maneira. Cuidado, não é diretamente. Não insultem eurodeputados. Não só porque não podem insultar as pessoas, isso é grave, como também, se for assim, ninguém vai ler o que vocês escrevem. Mas, indiretamente, digam-nos, olha, a Julia Urida percebe do assunto, falem com ela, por favor, que ela irá explicar-vos estas coisas. Ou Marisa Matias, etc. E, e deverão explicar a eles de que vocês têm mesmo a noção das reais consequências do que está a passar. Porque a maioria deles costuma ter uma atitude paternalista e condescendente para com os cidadãos que deveriam representar, ou seja, nós, tem sempre uma atitude paternalista e condescendente connosco, como se nós fôssemos uns burrinhos, porque eles no geral pensam que o povo é burrinho, pensam que somos apenas ignorantes, que não sabemos o que falamos, não é? Porque é tal coisa, a entrevista que eu vi do eurodeputado Marinho Pinto deixou mesmo com essa ideia. A maneira como ele se ria, com as coisas que o Ruben Pinto perguntava, com quem diz: oh, coitado, tu és tão burrinho, meu Deus, não te preocupes, vai correr tudo bem. Epá, aquele ar cínico e super irritante que ele teve nessa. Epá, isso deixou-me mesmo com essa ideia de que eles são mesmo aquele comportamento paternalista e condescendente, como se eles fossem tipo uns génios e tratassem o resto do povo como se fossem uns burrinhos, não é? E eles têm essa mania que, a meu ver, que nós somos burrinhos. Por isso vocês mostrem que sabem que estão a falar, que são pessoas sérias e expliquem que aquilo está errado e não devem avançar com aquilo. Porque eles, pelos vistos, nem se dão ao trabalho de verificar as reais consequências para os seus atos, não é? E por norma ignorando a vontade do povo que somos nós. E acham que não somos mais do que carneiros sem vontade própria ou inteligência a serem ignorados. Somos um rebanho de ovelhas, ou deveria dizer de lemmings, atirados para um precipício, não sei. Por isso, ao contactá-los, mostrem que saibam do que falam e alertem-lhes que são vocês que os podem colocar lá e são vocês que os podem tirar do ar nas próximas eleições europeias que estão para breve. Ou seja, vocês relembrem-nos que o poder é vosso. Nós é que somos os eleitores, nós é que podemos votar neles e nós é que os podemos tirar do ar. E mesmo que vocês só tenham 16 ou 17 anos e ainda não tenham idade para votar, ou alguém que possa até ver isto, falem na mesma com os jovens de 16 a 17 anos para mandar mails na mesma, porque é óbvio que eles se vão dar ao trabalho de verificar quem está a mandar mails se é adulto, não é? Por isso, escrevam uma coisa adulta, bem escrita, mostrem que sabem o que estão a falar, falem com a Julia Reader para que lhes explique como é que as coisas funcionam e relembrem-nos que eles vão nas eleições europeias perder votos com isto e se voltarem a ter coisas deste género, atitudes destas, que nunca mais metem maus pés. E nas eleições europeias temos de os tirar de lá. Porque, porque eu volto a relembrar que a batalha pode estar ganha esta, mas a guerra não está perdida. E se nós não tirarmos os incompetentes de lá, os elos fracos,
a União Europeia, a corrente da União Europeia pode quebrar. Nós temos de remover os elos fracos para a corrente não quebrar e temos de remover os incompetentes dos eurodeputados que possam ser incompetentes, não é? Neste caso, os que aprovem o artigo 13, temos de os tirar de lá e pôr lá pessoas que saibam o que estão a fazer. E a única maneira que temos de fazer isto é votar nos partidos que foram contra o artigo 13, como o CDU e o BE, pronto. Eu não sou militante desses partidos, digo desde já, não sou militante desses partidos, até porque eu no geral não ligo a política, eu acho que política é para carneiros. Claro que há pessoas muito inteligentes e que sabem o que estão a fazer. Infelizmente, em certos partidos, especialmente os grandes, há muita gente que está lá só por tacho e por serem amigos de amigos e, enfim, porque andam nas ruas a defender partidos e que no fundo não sabem do que é que estão a falar, não é? Mas há lá pessoas que sabem o que fazem. No geral, os nossos políticos, no geral, há muitos incompetentes e temos de os tirar de lá, ponto final. Por isso, eu referi isto mil vezes, mas não deixem de votar contra os que apoiaram o artigo 13. E tem neste meu vídeo dizer quem foram. Eu volto a repetir. Quem aprovou o artigo 13 foi o PSD, foi o PS, tirando o Francisco Assis. O CDS absteve-se para, numa vez, mas acho que eles são contra. Por isso, votem no BE ou no CDU para ver se tiramos de lá as pessoas que defendem o artigo 13. Não votem às eleições europeias, votem contra quem apoiou o artigo 13, ou seja, votem contra o PSD, o PS, o CDS e votem a favor do BE ou do CDU para ver se tiramos de lá as pessoas que foram incompetentes. Só nas eleições europeias, no resto façam o que vocês quiserem. Mas nas eleições europeias, votem contra quem apoiou o artigo 13, ok? Espero que tenham compreendido que uma batalha foi ganha, mas a guerra está longe de ter sido vencida, por isso não desistam ainda e não baixem os braços, continuem a divulgar a petição, continuem a mandar mails aos eurodeputados, continuem a informar as pessoas e tenham cuidado nas eleições europeias, votem contra as pessoas que votem, ou seja, votem a favor de quem foi contra o artigo 13, ou seja, do BE e do CDU. Eu nunca defendi tanto o BE e o CDU na minha vida, que é uma coisa estranha, eu nunca imaginei vir a defendê-los tanto, mas até porque eu nem ligo a partidos, sejamos sinceros, nem tem a ver com esquerda ou direita. Eu não ligo muito a partidos. Eu sou capaz de apoiar uma pessoa a dado momento que possa ser de direita ou outra seja de esquerda, ou seja, depende da posição em cada momento. Ou seja, eu não tenho um partido fixo, ou seja, eu escolho a pessoa que é ideal para o meu país a dado momento e não com base em ser direita ou ser esquerda. Ou seja, eu defendo os meus ideais, não é os ideais dos outros. E nunca imaginei estar a defender tanto dois partidos na internet, neste caso o BE e o CDU, e especialmente o CDU, porque é um partido que eu sou um bocadinho contra estarem a defender, a dizer que quando o Maduro ganhou na Venezuela foi uma vitória da democracia, ou seja, é ridículo o Maduro ganhar na Venezuela, que é um ditador, e com votos manipulados, e eles dizerem que foi uma vitória da democracia, ou seja, eu nem sou a favor do CDU no geral, mas imaginem, eu estar a defender o Bloco Esquerdo e o CDU, acreditem que pronto, eu não costumo defender partidos, mas para defender o CDU, é porque eu estou mesmo, se vocês forem, sei lá, se vocês forem de direita, não precisam votar no CDU, votem no BE. Se forem de esquerda, votem no BE ou no CDU, o que vocês quiserem, mas não votem nos partidos que apoiaram o artigo 13, por favor. Tirem os eurodeputados incompetentes do poder, ok? Espero que tenham gostado deste vídeo. Gostaram, façam like, partilhem e não desistam da luta e subscrevam o meu canal para já ter todos os vídeos. E Deus até à próxima. Muito bem.